E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente veio falar aqui sobre uma ficção nacional que a gente tem aqui, que é este livro aqui, Herói Obscuro, da Marina Branco. É uma história de super-herói, onde um super-herói ao mesmo tempo que ele tem que lidar com seus atos heróicos, ele tem que lidar com o seu lado mal, ou seja, algo que acaba atrapalhando a vida dos outros e impede que ele faça totalmente o bem todas as vezes. Então, se você se interessou por esse conteúdo, vamos continuar vendo aqui que nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que acontece, te indicando essa leitura para que você possa ler. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal também, tá? Neste canal aqui, nós trazemos aqui muitas leituras, né? As leituras que eu fiz principalmente, e aí eu trago algumas resenhas falando um pouco mais sobre a leitura, sobre o que eu achei, as minhas impressões. Também trago um pouco sobre a minha visão como leitor, como é que eu me senti, né? Pensando do lado mais leitor e também pensando do lado como escritor, né? Que é o que eu sou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de canais que falem sobre leitura, resenhas e tudo mais, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações, curta esse vídeo e veja até o final, porque eu sempre trago alguns vídeos aqui, eu já tenho alguns aí nas listas, né, que a gente já tem das resenhas de livros, mas se você ainda não viu nenhum ou se nenhum deles te interessou, continue por aqui, que logo mais pode ter algum vídeo. E se você tem alguma indicação, tá? Coloca aqui nos comentários também alguma indicação de livro que você gostaria de ver uma resenha ou uma explicação, falando mais detalhadamente sobre ele, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo para que a gente possa continuar a nossa conversa. Bom, primeiramente a gente está falando desse livro aqui, tá? Da Marina Blanc, que chama O Herói Obscuro, que este livro, na realidade, primeiro ele traz a história de um geneticista que está buscando uma forma de criar um soro capaz de dar poderes sobre-humanos para as pessoas. No caso, seria aumentar a resistência física, aumentar algumas coisas. E ele está próximo, né, de conseguir esses resultados, e a gente vai acompanhar a sua jornada após tudo que acontece no livro. E quando ele descobre e quando ele utiliza esse soro, acaba que ele descobre um outro lado seu que ele nunca imaginou que existia, ou que ele nunca pensou que poderia existir de tal forma, que é o lado escuro, né, a sua personalidade maligna. E a gente acompanha durante essa história essa esse desenrolar, né, sobre quem é o Caos, como é que ele surgiu. A gente descobre também como ele pode vencer o seu lado eh, maligno, como é que ele pode trazer essa bondade e fazer com que isso se torne mais frequente. Dentro desse livro, em toda a nossa jornada, a gente vai vendo tudo isso acontecer, né? A gente vê e quando ele descobre seus poderes, a gente acompanha também quando ele descobre que na realidade ele não era ele que estava, mas um outro ser que fez diversas outras coisas, que mais parece um pesadelo para ele em muitos momentos, e a gente vai descobrindo ao ler o livro, tudo o que acontece de fato, né, neste livro, no enredo. É uma história que retrata de super-heróis, né, poderes e tudo mais, mas que ela também traz um grande peso, né, sobre a questão dos super-heróis, principalmente quando a gente lembra ali de Marvel, DC, de super-heróis que em muitas vezes já foi retratado por eles de algum teste, algum experimento que de alguma forma aconteceu algo errado, né. E nessa história, né, ela me impacta muito porque eu sempre gostei de super-heróis, de ver livros ou de ver filmes, né? Sempre gostei de ver muito mais séries e filmes, principalmente, né? Livros é algo muito mais recente, mas os filmes, as séries sempre me chamaram muita atenção, né? De super-heróis, poderes e tudo mais. Até eu lembro que quando eu era criança eu também brincava bastante disso, né? De dizer que eu tinha poderes, e isso me puxa para essa lembrança,
né, essa animação. Então, a gente acompanha nessa história tudo isso. Tá, então vamos lá. A outra coisa, além, né, dessas impressões que eu tive, vamos aqui fazer um resumo. A história se passa, né, com um geneticista, né, que trabalha em uma empresa da Hopnik, que é do pai dele, né? O Raymond é um geneticista e ele trabalha na empresa do pai dele como geneticista, desenvolvendo esses soros ou fazendo suas pesquisas. E ele estava muito focado em sua pesquisa e agora o que faltava era simplesmente alguém para fazer o teste. E nesse teste ele conseguiria descobrir quais seriam os resultados da sua grande pesquisa, que durava anos. Raymond era sozinho, era só ele e o pai, basicamente, que moravam junto. A sua mãe tinha falecido há alguns anos, quando ele ainda era adolescente. E no desenrolar dessa história, a gente acompanha ele pensando em vários momentos, ele também despertando o seu lado maligno, ele conhecendo novos amigos. A gente acompanha todo essa jornada dele, aprendendo tanto sobre os seus poderes como sobre o seu lado maligno, a sua personalidade maligna, até que de fato ele encontra um mentor, né, que eh, ajuda ele a organizar tudo isso e pensar em uma forma de tentar derrotar esse lado maligno, essa personalidade maligna que ele tem e que ele descobre os motivos de tudo isso. Então, esse livro gira em torno de todas essas tramas aí. Bom, agora que a gente falou um pouco mais sobre o livro, já falou um pouco das minhas impressões, a gente vai para algumas curiosidades sobre a autora. Primeiramente, a Marina Blanc é uma autora brasileira, tá? A Marina Blanc, que desenvolveu esse livro. Ela é uma autora brasileira que realmente ela tem um foco muito maior em trazer uma ficção nacional, onde ela retrata muito sobre o universo de super-heróis, né? Poderes e outras coisas nesse sentido. Ela também é a criadora, né, de um curso chamado Escritores Independentes, do qual eu também faço parte, onde ela ensina outros autores a publicarem de forma independente e que ela está ganhando um grande espaço. Se eu não me engano, agora ela já tem cerca de 18, 19 livros publicados por ela de forma independente. E o que me impressiona na escrita, né, é essa explicação e essa forma de utilizar os conhecimentos de escrita criativa dentro das suas histórias, desenvolvendo cada vez mais. Então, isso chama a atenção para isso, e além de que é uma autora nacional, que tenta retratar aquilo que ela é apaixonada e a gente consegue, perceber essa paixão na sua escrita, nas suas palavras. E a gente consegue imaginar todas essas situações. Ao terminar a leitura desse livro, eu finalizei ele, ah, com aquela sensação de que havia algo a mais. Havia, alguma coisa que tinha passado, sem ter finalizado, né, o livro. E eu sei que, isso foi um objetivo da autora, até porque esse livro ele trata de uma série de 3 livros, né, para que a gente possa acompanhar, né, então é uma trilogia neste livro. E realmente essa imersão, essa reflexão que a gente fica, principalmente algo que fica muito evidente, é como você pode superar a sua parte mais negativa, mais pessimista, como é que você pode sobressair quanto a isso? Para você ser um herói, você tem que, quebrar essas barreiras e fazer com que essa sua parte sombria deixe de existir ou pelo menos diminua ao máximo. A mensagem final e a reflexão que fica pra gente é que ninguém aqui é 100% vilão ou 100% herói.
Na realidade, todos nós temos um pouco de luz, um pouco de sombra, um pouco de herói, um pouco de vilão, e a chave realmente está em conseguirmos equilibrar tudo isso. Então, com a conclusão desse livro, a gente fica com isso na cabeça e fica muito claro para a gente todas essas informações. Agora que a gente já conversou um pouco sobre esse livro, vamos às minhas impressões como leitor. Primeiro que, ao ler, né, o livro, eu me identifiquei bastante com essa luta do Raymond, né, que todo mundo já teve momentos onde você se sentiu dividido entre fazer o que é algo bom ou algo que é ruim, sabe? E se você tem, ou gosta, né, dessas identificações, como a gente tem ali no Coringa, né, no filme ali, a gente tem como no Homem-Aranha, que em determinado momento ele também tem que lidar com essa dualidade que existe, né? E é algo interessante de ler esse livro também para você, porque essa imersão e essa noção para a gente vai mostrando o quanto nós precisamos lidar com os nossos pensamentos, as nossas emoções, para poder realmente entender como que nós podemos modificar de alguma forma ou ser mais herói do que exatamente um vilão, né? Então, toda essa jornada que a gente acompanha neste livro, a gente consegue identificar muito claramente que a gente precisa fazer com que a luz esteja mais evidente do que as sombras, né? E no livro a gente acompanha tudo isso, a gente acompanha essa jornada de ter que mostrar que a bondade, a parte heróica é muito maior do que a parte de vilão. E eu creio que vocês lendo, vocês vão entender melhor. Agora que a gente falou um pouco, eu quero falar um pouco mais sobre essa informação muito mais como um escritor agora. Como escritor, é claro que a estrutura narrativa da Marina é muito interessante. Ela introduz ali um conflito ou uma certa dificuldade no primeiro capítulo, né, a gente já começa a imaginar o que vem pela frente desde o começo, e aí a gente consegue decidir ali se a gente vai continuar ou não. E é claro que a gente sabe que a partir desse essa primeira dificuldade, esse primeiro conflito, vai fazer com que a gente queira conhecer mais sobre tudo isso, né? Também achei interessantíssimo a como ela colocou o mentor, né, do principal, que é o monge Sonan, e como que ela conseguiu realmente colocar ele aparecendo num momento onde parecia que não tinha mais saída, né, onde ele parecia sem saída para lugar nenhum, que a gente vê na jornada do herói. Então, a utilização disso foi interessante e para nós escritores é uma forma de tentarmos utilizar, né. A presença ali, não só do personagem ter a sua dualidade como se fosse um vilão ali da história, temos ainda um outro vilão que mostra o quanto o ser humano pode ser cruel em muitos sentidos, e que de certa forma dá um peso muito maior à história, essa luta contra essa maldade dos seres humanos. Antes da gente finalizar aqui, eu quero que você curta esse vídeo aqui, se você ainda não curtiu, tá? Que você veja e, né, e navegue por aqui para que você possa entender. Espero que tenha gostado dessa resenha, desse pequeno comentário sobre esse livro que eu trago aqui e que você possa acompanhar os próximos, tá? Bom, e se você curtiu essa resenha, se você gostou da história do livro, do que ele trata, esse livro está disponível pela Amazon, tá?
vai ter um link aqui na descrição. E também peço que vocês também vão acompanhar a autora também, né, uma autora brasileira, fazendo isso, então acompanhe ela, o arroba no Instagram dela é @marinablanc4, né, para você apoiar realmente o trabalho dela e conhecer um pouco mais. Se você gosta de histórias de super-heróis, você vai gostar muito do universo que ela cria, que ela chama de Marinaverso. Então convido você a acompanhar também. E se você já leu esse livro, me conta aqui o que você achou, me dê o seu feedback também sobre tudo isso. E claro, se você tiver uma indicação de livro, deixa aqui abaixo nos comentários também que eu vou ler, tá? Mas só lembrando, antes de tudo, que se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de resenha, se inscreve aí no canal, ative as notificações, que eu vou agradecer muito e isso vai me ajudar a crescer, né, e divulgar muito mais a literatura no nosso país ou até mesmo fora dele. Então, peço a sua ajuda. Estou contando com você e te vejo no próximo vídeo.